Oi, pessoal, Rômulo Contígio aqui do Mask TV Podcast, aquele podcast que você gosta de ver, gosta de ouvir. Olha, hoje eu vou falar de um tema tão essencial, tão necessário para a vida humana. Eu vou falar sobre nutrição, com um especialista, claro. E eu quero falar sobre esse tema e você que está aí, eu quero que você acompanhe e assiste. Nós temos hoje 46 milhões de toneladas de desperdício de alimentos no Brasil por ano. Só para você ter uma ideia, nós, seres humanos, gastamos aí, desperdiçamos por ano 128 quilos de alimentos. 30% do alimento que você consome é desperdiçado no Brasil. Então, é uma situação extremamente grave e que nós podemos fazer alguma coisa. E o Mask TV Podcast de hoje vai falar com o Rafael Cunha. É um nutricionista especializado em igualdade alimentar, decolonização dos alimentos, combate ao nutricídio. Você já tinha ouvido falar essa palavra? Nutricídio? E é consultor, ele é profissional da nutrição, um profissional que está especializado na reeducação alimentar, do não desperdício e ainda tem um diferencial. Ele também vai para as camadas da vulnerabilidade. Profissionais LGBTQ que precisam de alimentos específicos para os seus tratamentos, para as suas realidades vulneráveis. Olha, é super incrível. Eu quero que você se alimente desse episódio de hoje. Vá lá no canal do Rômulo Contígio, toca lá o sininho, dá um like, é super importante para a gente. E eu te agradeço por estar aí e acompanhar esse momento maravilhoso. Muito obrigado, Rafael Cunha, por nos dar a honra e o orgulho de falar sobre um tema tão importante para o mundo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Rômulo. Não tenho dúvida que a gente vai ter um bate-papo muito satisfatório e construtivo. Que bom. Olha, você sabe que quando você me deu a pauta e o interesse, eu falei, meu Deus, que assunto importante. E claro, eu vou mergulhando dentro da pesquisa e Uhum. fico super espantado de ver o que a gente faz com o alimento no Brasil. E depois me espantou mais ainda saber que o desperdício estava dentro dos lares. Como que você vê isso? Rômulo, acho que antes de tudo, eu vou resgatar uma frase que era muito falada nos anos 90, não sei se você deve ter chegado a ouvir algumas vezes, né? Que é uma frase do Herbert de Souza, que é o Betinho, Claro. né? Que ele eternizou essa frase, né? Quem tem fome tem pressa, né? Então, acho que com base nessa frase, a gente já consegue ampliar nossa visão do que é alimentação e nutrição, né? Quando a gente fala de fome, né, a gente tem assim uma ideia ampla. Nossa, mas o que que é a fome? O que que é passar fome, né? Então, primeira coisa, acho que assim importante a gente dividir em duas esferas, né? Primeiro eu vou falar do que é a fome mais biológica, fisiológica, o estar com fome, né? E depois uma questão mais social mesmo, né? O desperdício deve estar na questão mais social, Social, né? Acho exatamente. interessante a gente fazer esse recorte mesmo, Sim, para quem sim, estiver acompanhando, saber o sim, que é fome e depois entrar nos aspectos sociais mesmo do exatamente. desperdício e Sim, de outros apoios. sim. Então a fome biológica, né, a fome fisiológica, o que que é? É a falta de nutrientes necessários, né? A falta de nutrientes que me gerem energia, né? Então, nós somos um corpo biológico, né? Então, a gente se alimenta de calorias, de energia, né? Então, quando a gente tem esse estoque esvaziado, a gente precisa de colocar mais energia para dentro, né? Sim. Precisa de vitaminas, minerais, os macronutrientes, né? Então, a fome é uma coisa normal num ser vivo, né? Ele precisa se alimentar, né, todos os dias. E essa fome biológica, ela é um sentido, né? Assim, é um dos sentidos que a gente tem, né? E essa fome ela se confunde muito, né? Isso é o sentir fome, a vontade de comer, né? Então, dividindo as coisas, né? A fome do aspecto biológico é essa, é a falta de colocar energia para dentro, né? A necessidade de você colocar alimento para gerar energia, né? Para vitalizar os órgãos, os sistemas, né? As suas células. Quanto tempo um homem adulto morre sem comer?
Olha, isso é muito relativo da questão fisiológica dele, E né? de regionais também, da Com regionalidade, né? certeza. Mas, em linhas gerais, uma pessoa morre quando ela fica quanto tempo sem se alimentar, sem ingerir nutrientes? Se você pensar, lembre daquelas imagens de crianças africanas, né? Quando você Exatamente. Da fala Etiópia, por da exemplo. Etiópia, você fala de fome, na hora vem aquilo na sua cabeça, Vem. né? Vem aquelas crianças com Os Yanomamis desnutrição, também, os no indígenas, Pará, exato. também me assusta muito a condição de Sim, fome sim, deles. sim. Então você pode perceber, né? São pessoas desnutridas, né? Com barriga d'água, muitos sintomas, né? Não tem músculo, né, no corpo, né? Então você vê que essas pessoas elas aguentam mais tempo até, né? Você vê lá na África, né, em países muito pobres, né, onde tem a desigualdade muito latente, né? Essas pessoas elas aguentam muito tempo, né? Cria-se uma resistência, Cria-se uma resistência. diferente, de repente, de uma pessoa que mora numa cidade e que está acostumada com uma regularidade Com de alimento. regularidade, Essa isso. pode ter mais impacto do que aquela que já Sim, se sim, alimenta pouco, né? sim, com certeza. E então essa questão biológica, né, que ela é fundamental entender isso para a gente entender a outra esfera do que é a fome, né? Então, se eu partir para uma outra esfera, né, da fome, se eu te perguntar, né, a fome é a falta de comida, né? As pessoas acham isso, né, que a fome é a ausência de alimento, mas ela é muito mais do que isso, né? A fome ela não é a falta de comida, ela é a falta de direitos, né? A pessoa não come não porque não tem comida. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? A gente está entre os 3 primeiros produtores, né, de alimentos. Aqui se produz muito alimento, muito, todos os dias. Batem recorde. Bate recorde, né? Só que também o país em si, além de ser um dos maiores produtores de alimentos, é um dos maiores produtores de fome e desigualdade e miséria, né? Então a gente tem esse contraponto, né, que é uma coisa que não dá para entender, né? Como que o país que mais produz alimento também é o país que mais produz desigualdade, fome e miséria, né? Aí o que leva a gente a pensar, né? Que ao mesmo tempo que a gente produz muitos alimentos, né, esses alimentos não são para as pessoas daqui, né? O Brasil produz alimentos, mas não para a nossa população, entende? São alimentos para exportar, né? Para países, né, para que o Brasil tem muitos acertos comerciais, né, então a maioria desses alimentos, não digo a maioria, mas assim, grande parte desses alimentos são como destino para outros países, Europa, né, América do Norte, a China, enfim, né, então isso é uma coisa assim que é um contraponto que leva a gente a se questionar de algumas coisas, né? Por quê? A gente produz o alimento, as pessoas que moram aqui não têm acesso a ele, né? A falta de acesso é grande, né? E é o país que mais tem desigualdade alimentar, é um dos países que tem mais desigualdade social e alimentar do mundo, né? Eu acho que assim o Brasil ele melhorou, avançou muito nessa questão, né, da nutrição, enfim, né, de viabilizar alimentos, né, para toda a De população, erradicar a de fome, né? erradicar a fome, mas ainda tem muita coisa, Tem né? muita coisa. Tem Fome Zero foi um projeto que teve aí exatamente, Fome funcionou por muito Zero. tempo, né? Tem o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, ele que movimenta as políticas sociais para viabilizar os alimentos para os grupos mais vulneráveis, né? Então ele foi criado em 1993. Em 1994, no governo do FHC, ele foi descontinuado, né? Ele foi erradicado. Aí ele foi recriado novamente logo após, né? Aí em 2019, no último governo, no governo Bolsonaro, né? Ele foi mais uma vez extirpado já nos primeiros dias de governo, né? Então, aí casou, né? Tanto, foram 2 eventos, né? Tanto essa questão da descontinuação do CONSEA e mais a pandemia que veio logo em seguida. Então aí você já tem uma ideia, né, do quão brutal foi esse impacto na questão da insegurança alimentar, né? E nutricional do povo brasileiro.
É triste quando você diz que nós temos um problema político, nós não vamos tratar de política aqui, mas que a gente vê de governos a governos a descontinuidade de programas importantes, por uma questão aí, né, de cada um, mas dentro de um país riquíssimo na produção de Uhum. alimentos. A exportação bate recordes, então, assim, aquilo que é o melhor vai para fora e o que sobrou fica Uhum. para cá. Exato. E mesmo assim, nessa sobra, não é todo mundo que tem direito a isso. As pessoas em vulnerabilidade, os pobres, a pobreza impede de ter acesso, porque a gente vê sim uma realidade cruel, seja independente da região, a gente tem um problema de fome quase que crônico, né, no país inteiro. Lugares como o Nordeste sofrem Uhum. bastante mesmo, mas não vai dizer que aqui no Sudeste não tem, porque tem. Mas a gente olha primeiro que, se tivessem políticas públicas preocupadas com isso, a fome seria vista por outro ângulo. Exatamente. Hoje em dia a gente tem muitos programas, né? Tem o PNAM, por exemplo, que é a Política de Alimentação e Nutrição, né? Que é um dos principais programas, né, no combate à fome. Movimenta muita coisa, né? Então esses programas são os que não deixam a peteca cair, né? Digamos assim, né? São eles que fazem com que o alimento chegue nas áreas mais rurais, né? Nas áreas mais distantes do Brasil. A gente tem, Rômulo, diversos, aqui no país, são diversos grupos, né, que são os mais vulnerabilizados, que estão mais sujeitos, né, à fome, né, que a população preta, parda, periférica, né, a gente tem Sim, as mulheres de família também, né, que têm filhos, aí tem as pessoas idosas, tem os ribeirinhos, tem as pessoas do campo, tem os LGBTQs, também. Então, todos esses recortes sociais são os que mais sofrem, né, com essa desigualdade monstruosa, né? Então, esses programas existem para tentar minimamente equilibrar ali, né? Hoje em dia o Brasil saiu do mapa da fome de novo, né? Então, se não são esses programas, né, a tentar segurar, não deixar a peteca cair, a gente teria números bem mais alarmantes, né? Na pandemia, por exemplo, a gente chegou a números extremos, assim, que estava em uma situação de calamidade, né? A gente via, assim, pessoas que não estavam exatamente, né, que tinham uma renda, né, assim, mediana e tudo mais, que estavam chegando em situação de insegurança alimentar e nutricional. E para isso existe uma escala, né, que chama EBIA, né, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Essa escala ela mede os níveis de insegurança alimentar, né? Então a gente tem lá o nível mais leve, né, que é o mais o menos exacerbado, que no caso assim, vamos supor uma família, né? Quando essa família tem um problema financeiro, o que acontece? Você vai cortar primeiro os alimentos, a qualidade dos alimentos, né? Então, semana passada eu comia alimentos de melhor qualidade, carnes de diferentes qualidades, peixe, enfim, né? Esse mês eu já não consigo mais, né? Por conta da questão financeira. Então, eu faço alguns ajustes, né? E diminuo a qualidade dos alimentos, né? Então, esse é um nível leve, né? Que é um primeiro nível. a primeira medida. A primeira medida. Aí a gente tem um nível mais intermediário moderado ali, né? Esse nível intermediário, ele, além de você perder a qualidade dos alimentos, né, em termos de qualidade mesmo, né, e algo mais substancial, a gente tem também a quantidade, né? Então, se no mês passado eu fazia todas as refeições, né, café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, jantar e ceia, esse mês eu já não faço mais, eu só faço 3, só faço almoço, jantar e uma ceia, por exemplo, um café da tarde, ou 2 refeições, almoço e jantar. Então, eu diminuí a quantidade, certo? Porque eu não vou conseguir dar conta de fazer todas as refeições. E os mais afetados nesse nível moderado são os adultos, né? Por quê? Porque eles protegem os filhos, né? Então, falta para eles deixam para os filhos, né? E a população adulta, né, os pais, né, a mãe, o pai, são os que mais afetados nesse nível moderado, Deixam de né, comer para dar para os filhos. para dar para os filhos. E aí a gente tem um nível mais severo, né,
que é um nível mais avançado em termos de insegurança alimentar, que é passar fome mesmo, né? Então, aí a pessoa já faz uma refeição por dia, né, com baixíssima qualidade, né, ou quando faz essa refeição, e já está ali próximo da fome, né? Então essa escala aí, BIA, ela mede, ela mensura esses 3 níveis, e na pandemia a gente via muita gente com esse primeiro nível, né, menos, né, exacerbado de fome, né, mesmo pessoas que com boas condições, melhores condições, que tiveram esses ajustes, né? Então isso é insegurança alimentar. É importante você falar sobre insegurança alimentar na pandemia, porque realmente é um fato. A gente nunca imaginou que aquele dito classe média estaria passando por uma insegurança alimentar em função da falta de trabalho, da falta de dinheiro dentro de casa. E é verdade, quando uma pessoa tinha um padrão de alimentação da qual ela gastava, por exemplo, semanalmente R$ 300, ela passou a gastar 150, naturalmente 50% daquele alimento rico, cheio de proteínas, de vitaminas, de boa qualidade, foram deixados de lado para outros que não têm essas mesmas categorias nutricionais, né? E isso quer dizer o quê? Automaticamente eu entro num problema de saúde pública. Com certeza. E por que isso acontece? Porque as famílias em si, elas dão a prioridade que deveria ser do alimento, muitas delas preservam o quê? A casa, a moradia, né, pagar o aluguel, a pessoa não pode ser despejada da rua, então, para muita gente, prefere diminuir, cortar a questão alimentar, né, do que você deixar de pagar uma conta importante, por exemplo. Exato. Né? Uma luz, uma água. Uma luz, uma água, o saneamento básico é o mínimo para a pessoa, né, conseguir existir e sobreviver ali. Então, é aquela história que quando você está na beira de um colapso, né, a primeira orientação de um especialista financeiro é 3 pontos: moradia, alimentação e transporte. E transporte. Então, e você então vai fazer isso, né? Alimentação você pode às vezes comer na empresa, comer na rua, e realmente você acaba abrindo mão de gastar dinheiro com comida dentro de casa, para o aluguel, para a água, para a luz e para a internet, que de repente virou hoje quase que uma necessidade extrema dentro das casas. Com certeza. Aí a gente tem uma rede, Rômulo, que é a Rede Pensan, né? A Rede Pensan, ela é uma rede que faz esses levantamentos, né? Sobre como está a situação da insegurança alimentar e nutricional, né? Em época de pandemia, por exemplo, você pode acompanhar, né? Assim, quem tiver mais curiosidade pode ver esses levantamentos na internet. Pode navegar lá na internet. Pode navegar, assim, você vê que foram números, né? Assim, mesmo da classe média, né? Muita gente, assim, que a gente não imagina, né? Estava assim próximo, né? De chegar a essa insegurança alimentar mesmo, né? Empregos, né? Diminuiu carga de trabalho, né? Então a gente já não mantém a renda de antes, né? O primeiro que eu vou tirar é a comida. E tem outro aspecto, mesmo pós-pandemia, que passaram-se aí praticamente 5 anos dela, né, desde o começo dela, a situação ficou muito crítica. As famílias não se recuperaram, elas se endividaram, e nessa dívida ninguém consegue pagar agora, 5 anos depois. Sim. E mais uma vez eu ouço famílias com problemas ligados à sua sustentabilidade essencial, porque não tem mais dinheiro. E aí a comida é o primeiro ponto a ser cortado. Você vê pessoas não conseguindo mais fazer suas refeições ou ter um alimento que possa, de uma certa forma, dar energia suficiente para essa pessoa não adoecer. Com certeza. E tem um outro ponto, Rômulo, que assim, a gente, não tem como a gente deixar de falar, né? O que acontece? Eu vou fazer uma substituição dos alimentos, né, muitas vezes. Então, aquela comida saudável, né, que é uma comida in natura, uma comida minimamente processada, que a gente chama, né, o arroz, o feijão, as frutas, as verduras, os legumes, eles foram trocados por alimentos não tão saudáveis, né, que são os alimentos, os ultraprocessados, ultraprocessados também. E, assim, no senso comum, para essas pessoas, isso não é passar fome, né? Então, assim, se eu troco, né, o arroz e o feijão, e o legume, a fruta, a verdura, e começo a comer uma comida industrializada que algumas vezes é mais barata, né? Essa carência nutricional que esse produto alimenta, a gente não chama muito de alimento, né? Porque alimento é aquilo que vem da terra, né? Então,
é um produto alimentício, né? Que esse produto alimentício me fornece é muito pobre, né? Tem nutrientes que não são tão aproveitados pelo organismo, que causam muitos problemas, né? E que foram destruídos Fisiológicos. nos próprios processos da industrialização do processamento, né? Exatamente, são produtos que servem para durar muito tempo, né? Em prateleira e tudo mais. Então, é, se eu te falar assim, ó, uma pessoa que se alimenta de ultraprocessados é uma pessoa que está conseguindo, que não passa fome, tudo bem, ela pode não passar fome, mas ela tem um déficit nutricional grande, né? Então, isso empurra ela também para a insegurança alimentar, né? Se você for fazer exames clínicos, né, você vê que essa pessoa pode estar adoecida, o que é também um fator de saúde pública. Na maioria das vezes estão adoecidas, sim, não porque não fizeram seus exames, só vai fazer na hora que a situação se agrava. Exato. Mas a maioria dos exames periódicos que a gente vê de uma pessoa que não se alimenta adequadamente, os exames relatam uma baixa, né, capacidade nutricional Sim, de vitaminas. Então, assim, sim. vem ali colesterol alto, Uhum, vem problemas de insuficiência cardíaca, vem uhum. problemas de fígado, de rins, Sim, né? sim. É muito, é visível É isso, né? visível. E só que é um hábito que as pessoas estão adquirindo há muito tempo, né? De comer Exato. aquilo que não é saudável, Com porque eles certeza. são, a maioria de nós vivemos em função de uma mídia, de um comercial de Uhum. TV, né? Sim, Eu sou influenciado a comer algo que não me faz bem, porque eu estou vendo que está todo mundo comendo, né? sim. E o tempo também, né, Rômulo? Se eu, quem Tempo. que tem tempo, né, para cozinhar, né, para resgatar aquelas práticas ancestrais, as práticas dos nossos avós, por exemplo, de cortar o alimento, né, temperar, deixar marinando a carne, fazer ali com Saborizá-la, né? saborizar, exatamente. Isso é uma coisa que requer um pouco de tempo, né? E por questões do mundo moderno, né? A gente não consegue muito mais, né? As pessoas abriram mão disso, né? Pelo tempo e vão para o mais fácil, né? Que é o alimento ultraprocessado. Eu só tirei da embalagem, coloquei no micro-ondas e tá tudo certo, Tá vida que tudo certo. segue. Só que tem uma hora que a A conta conta pode pode chegar, chegar. né? E quando a conta chega, ela chega bem cara, né? Bem alta e isso desvitaliza a pessoa como um todo, né? Assim, você vê vários problemas, né? De déficit de atenção, de cognição, tudo por questões mesmo nutricionais, né? Então, isso é uma coisa que é extremamente importante. A pessoa que tem o hábito de fazer a feira, né, toda semana, né, ela é assim, visivelmente, né, tem uma saúde visivelmente diferente do que uma pessoa que faz só mercado toda semana, né? Então, são questões de saúde pública, né, que o governo também tem alguns projetos, algumas políticas para combater esse tipo de coisa, né? E já vem sendo estudado já há algum tempo. Eu concordo, é tão bom falar com você sobre isso. Eu sei que nós temos aqui um tempo muito curto Uhum, para falar de um tema tão importante e sério. uhum, O Rafael Cunha, ele é nutricionista, ele é bacharel em nutrição pela Unip, ele é pós-graduado. Então, assim, tudo que ele está dizendo aqui é uma forma da gente alertar você das necessidades nutricionais que um ser humano precisa. Só que não vai ser só nesse podcast que você vai descobrir tudo isso. A gente vai tentar, de uma certa forma, até aumentar uhum. isso. Você tem aí você começou em 2017 como técnico de nutrição e Isso. dietética, né? Isso, eu Que tenho o curso interessante isso. técnico também, né? Inclusive o curso técnico me deu assim um bom embasamento, né, para essa questão mais industrial e tudo mais, né? Nutrição clínica também. Clínica também, tem uma especialização, né, em nutrição clínica. Estou fazendo uma em saúde pública agora também. E assim, Rômulo, eu sempre tive um olhar, né, da nutrição bem humano, né? Eu busquei esse curso, né, já há um tempo atrás, por ter afinidade com questões sociais, certo? Você É, começou como educador, né? Então acho que sim, a sim, educação era exatamente. um Sim, princípio claro, seu. é um dos princípios, né? Educação e saúde caminham juntas, né? E o que acontece? Assim logo que eu entrei na faculdade, né, eu percebi que a nutrição em si, ela é uma profissão, ela tem um viés um pouco elitizado, né? Ela não é, ela tem uma carência assim em disciplinas mais humanas, das ciências humanas, né? Ela é muito voltado para nutriente, né, para gestão em geral, né, e tem assim essa questão humana, né, das ciências sociais, das ciências humanas,
que poderia ser mais trabalhada, né? Então, assim, a fome, né, foi até um banho de água fria, né, que eu tive. É uma coisa que não é muito tratada, não é muito falado nos currículos de nutrição, né? É um tema marginal dentro da faculdade de nutrição. Claro. A fome, E né? ele também é politizado, né? E também é bem politizado. Então, assim, Então, fica numa polarização política de quem com faz, certeza. né? Fome é uma questão de esquerda, não é uma questão de Sim, direita, sim, e sim. essa briga acaba distanciando a gente do Acaba tema. distanciando, né? E de uns anos para cá, assim, acredito que teve uma melhora nesse aspecto, né? Assim, em humanizar mais, inclusive as ciências da saúde, né? Todas as profissões da saúde, eu acho que elas precisam ser mais humanizadas, todas elas, né? Ah. Tem que ter um viés mais humano, né? Para se lidar com as pessoas. E a nutrição, né? Você vê o profissional nutricionista, né? A maioria deles vai para a área clínica, né? Vai onde se paga mais, né? Assim, eles têm um olhar mais voltado para isso, né? E muito poucos vão para essa área mais social, né? Então, aí o que aconteceu? No início da pandemia, né, em 2020, né, ninguém mais estava trabalhando, né? Foi aquele Lockdown total, né? surto, né? Exatamente, social, né? Praticamente, lockdown. Eu comecei a observar algumas coisas, né? Quando eu ia no mercado, o mercado ele funcionava, né? A feira não tinha mais, né? Então eu tenho até o hábito de ir para a feira, mas não tinha mais, né? Algumas redes maiores de mercado funcionavam ali, né? E aí eu ia comprar, né? Fazer minha compra do mês e percebia, né? O número de pessoas, assim, mendicância mesmo, na frente do mercado, né? Principalmente pessoas LGBTQs. Eu percebia por uma questão subjetiva minha, né? Não sei se é tão subjetiva assim, né? Que o aumento dessa população estava florescendo cada vez mais, né? Então, no bairro onde eu moro, eu percebia, no centro da cidade, alguns lugares assim que eu frequento, eu percebia que tinha um aumento de pessoas, né? Da população LGBT nessa situação de mendicância, né? Então, eu fui tendo assim fui tendo um despertar sobre esse assunto, Foi né? aí que você pensou que o teu olhar para o social e a sua contribuição seria mais útil como nutricionista do que o nutricionista que vai enviesar pelo clínico, pela indústria, pelo trabalho? Ou Uhum. você foi aí que você viu que você poderia contribuir socialmente? Também, né? Também, mas não só, né? Eu tenho assim, posso dizer, uma veia assim mais social, acho que desde a infância mesmo, né? Mas eu acho que eu comecei a perceber mais nessa época, né? Assim, as pessoas em Estava geral mais evidente. estava mais evidente. Aí o que aconteceu? Isso foi em 2020, né? Que a gente teve o surto, né? A pandemia se instaurou no começo de 2020, acredito eu, né? Não, E foi 16 de março, de eu já março, estava em lockdown total já. isso, exato. E aí o tempo foi passando, eu fui percebendo, né, por uma percepção subjetiva mesmo, né, que já no final, no meio de 2020, no final de 2020, eu não via assim muito a população em mendicância diminuindo, né? Assim, a pandemia foi cessando, mas as pessoas continuaram lá, né, pedindo alimentos. E isso foi me dando assim uns alertas, né? Assim, isso foi me fazendo refletir sobre alguns olhares, né? Foi aí que começou, eu acho, né? Esse interesse maior assim nessa questão da nutrição social mesmo, né? Assim, estudar. No momento agora eu estou desenvolvendo um manuscrito, né? Um livro sobre esse tema, né? Sobre a vulnerabilidade social, a insegurança alimentar na população LGBTQ. Por que E que começou você com isso. escolheu essa população de vulnerabilidade? Uhum, Qual o seu objetivo em relação à população LGBTQ, que a gente sabe exatamente que são tantas agressões, são tantas uhum, vulnerabilidades desse sim, povo, e eu acho que o alimentar é só mais um. Por que esse uhum, olhar para uhum, isso, para essa população? uhum, Por que surgiu essa ideia com eles? uhum. Porque é uma população que é carente de olhares, eu acredito, né? Então, assim, você vê muitos grupos sociais, né, que tem olhares mais focados naquilo, né?
Mas é uma população E marginalizada, né? Marginalizada. é uma população ainda marginalizada, né, que também entra, né, na questão da insegurança alimentar, é vulnerável, bem vulnerável. Por que essa população precisa de alguma coisa, né? Porque se o olhar do outro para ela é assim, imagina, eles não precisam de nada, eles são marginais, eles, né? Exato. É gay, é trans, né? Não Uhum, tem a menor necessidade. Isso é horrível, uhum. né? As Sim, pessoas não enxergam sim, como ser humano. Isso é. exato. A gente tem isso, né? E trabalho, Romulo. Assim, são pessoas que são, principalmente, né, as transexuais e travestis, né, a população transexual, que é extremamente marginalizada, né, assim, tem olhares de limbo social, né, as pessoas olham para aquela pessoa assim e a coloca diretamente no limbo, né. Não, eu acho que Tra- eu preciso te interromper com isso, porque assim, me agride tanto saber que uma trans morre a cada 1 hora. é, Eu não vou dar os dados porque eu números. não sei e não pesquisei. Mas Uhum, por dia morre, porque ontem mataram uma, antes de ontem mataram outra. uhum, Então você imagine o olhar do ser humano para uhum. este ser humano. Sim, sim, é um olhar de ódio, De né, muitas ódio. vezes, principalmente a população transexual em relação às outras, né, as outras letras da sigla, né. Sim, sim. Eu percebia, como eu falei para você, eu percebi muito, né, essa população transexual florescendo muito em época de pandemia, né, Claro. então eu comecei a ter ali, eh, uns gatilhos, né, assim, as fichas foram caindo. Aí o que que acontece? Um dos capítulos, né, do meu livro é sobre, eu faço relatos, né, então eu colhi o relato de algumas pessoas, e você percebe que a questão de trabalho, né, quem não trabalha não come, Eu vi né, isso numa conversa que você teve, né? isso, e quem não come não vive, É. né, então essas pessoas, né, principalmente a população transexual, está nesse nível tão grande, exacerbado de vulnerabilidade por questão de trabalho, né, então quem que dá trabalho para uma travesti, para um transexual, né? São poucas empresas, né? Tem pouco apoio, né? E isso de onde que provém o alimento? Do trabalho, né? Então, se você não trabalha, você não vai comer, né? É tão importante você falar sobre isso, porque assim, eu vou trazer para o meu viés. Uhum, Quando eu percebo que quando existe uma fragilidade de trabalho, de entrada de trabalho, de receita, uhum, automaticamente eu mudo o meu padrão alimentar. Isso que você está falando não é uma situação só do outro. uhum. Está dentro de todo mundo que trabalha. De todo mundo. Todo mundo que tem uma receita e que essa receita acaba de entrar porque ela não tem trabalho, né, foi cessada, Uhum, imediatamente essa pessoa vai mudar. Eu dou um exemplo. Se você compra uma manteiga que custava R$ 17, você vai comprar uma margarina que custa 9. exatamente, exatamente. Isso é Você, fato. é, Então, quando eu olho para o trans, uhum, que não tem espaço no mercado, que é rejeitado como se fosse um bicho, como se fosse uhum, algo completamente, né, terrível, uhum. como que essa pessoa come? Exato, né? Assim, não sobram muitas opções, né? A gente costuma ouvir, né, as pessoas falarem que tudo é uma questão de escolhas, mas não é bem assim, né? Uhum. Tem pessoas que são empurradas para aquilo, né? E você não consegue, né? Aquela pessoa não tem escolha, né? Ela acaba indo por um lado ou não, né? Então, tem a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, né, que faz um levantamento muito bacana em relação a isso, né? 90%, né, dessa população recorre à prostituição, né, como a primeira forma de subsídio, né, de ganhar O seu dinheiro. dinheiro, e apenas 10% que consegue um trabalho formal, muitas vezes nem formal, né, informal, né, as empresas, pelo que eu percebi fazendo essa pesquisa, Romulo, as empresas, elas têm, muitas delas têm, digamos assim, um receio, né, um rechaço social, tem um certo, né, desprezo empregar essas pessoas por questões da imagem mesmo, por conta dos estigmas, dos estereótipos, né? Essas pessoas, para a sociedade o quê? São pessoas hipersexualizadas, pessoas que têm envolvimento com droga, pessoas que dão problema, enfim, então tem todo esse estereótipo, né, que faz com que esse grupo seja ainda mais marginalizado, vulnerabilizado, jogado para o limbo social, e para você sair daquele limbo não é tão fácil, né?
Tem algumas empresas que abrem vagas, né? Tem alguns projetos também, que tem o Transcidadania, tem o Transemprego, né? E você vê que muitas destas, né, empresas, eles colocam, né, essa pessoa, esse recorte social, esse grupo social no mercado de trabalho, mas muitas vezes é o quê? Telemarketing, né, para não aparecer a imagem, você entende? Sim, Você pode ouvir a voz, mas não pode ver a imagem da pessoa, né, porque sim, aquilo para eles agride, entende? exatamente. Então, assim, isso é uma das coisas também que é uma grande problemática em questões do trabalho para pessoas LGBTQs, né? Poxa vida, você imagina tudo, você está acompanhando tudo isso, você imaginava que o caminho da fome no Brasil passa por tantos aspectos, né? O biológico que ele acabou de dizer, não é só uma questão nutricional, tem a questão biológica, que ele mostrou muito bem aqui, mas a fome ela vai ganhando outros vieses e outros recortes que chegam ao social, e quando a gente se esbarra numa vulnerabilidade como essa, então essa pessoa está fardada a morrer de fome porque não tem trabalho e não tem espaço por causa de um preconceito que Uhum. não tem medida. Não tem medida. E tem uma outra coisa, Romulo, se eu te falar, né, que assim, por lei, né, o Brasil, a gente tem uma lei orgânica, que é a Lei 11.346, que determina o quê? Que todo cidadão brasileiro tem direito à alimentação digna, né? Ele tem, não fala sobre trabalho, fala sobre direitos, né? Todas as pessoas, elas têm o direito assegurado em ter uma alimentação adequada, digna, em termos de qualidade, que é aquilo que eu tinha mencionado antes, né? Quantidade também, regularidade, que não falte, e que seja até o fim da vida da pessoa, né? Então, se você for analisar essa lei orgânica, né, que chama a Lei Orgânica 11.346, né, DHAA, né, Direito Humano à Alimentação Adequada, ela preconiza isso, né, que todo ser humano, né, todo cidadão brasileiro tem esse direito. Então, as pessoas que estão, né, em vulnerabilidade social, que recebem comida, né, de programas sociais, tem diversos programas sociais que ajudam, né? Ela não está, assim, pedindo uma ajuda, né? Aquilo é um direito dela, você entende? Aquilo não é uma ajuda ou uma caridade, você entende? Aquilo é um direito por lei, né? Eu te ouvindo assim, eu vou trazendo para o meu olhar, para as minhas atitudes, de que forma que eu posso contribuir. Talvez hoje nossa conversa contribui um pouco. Nós nem entramos ainda no espaço do desperdício, porque eu queria É, falar sobre isso sim. também, porque nós estamos na pauta da fome e do trabalho, né? É aquela história: quem não trabalha não come. Uhum, Nem os restos, por uhum, exemplo, hoje, nem os restos você tá, porque as pessoas estão tão. A insegurança alimentar é tão alta que não uhum, está sobrando nem o resto, uhum, né? Isso porque nós estamos olhando o viés dos vulneráveis, né? Nem vou olhar aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão com problemas de saúde na família, sim, aquelas pessoas que não têm sustento. sim. Isso é tanto recorte social, Camadas, é né? tanta camada, que assim, você acha que você pode ajudar as pessoas com esse seu diálogo, com esse seu posicionamento e Uhum. conhecimento? Eu acredito que sim, né? Eu acho que essa é uma mensagem, né? Que inclusive eu até ia falar depois, em outro momento, né? Existem muitas redes de apoio, né, Romulo? Então, essas redes de apoio, que são políticas sociais, projetos sociais, todas elas ajudam muito, né? Depois você me passa aquela da tua lista para a gente colocar aqui, pelo Sim, menos sim, no sim. nosso feed de divulgação. Sim, claro. Eu também vou fazer pesquisa para Aham. a gente não cometer nenhuma injustiça de deixar alguma de fora. Sim, com Você me fala, certeza. Romulo, essas são super confiáveis Sim, e a sim. gente divide com todo mundo que está aqui. Sim, com certeza. Então a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, Romulo, tem bastante programa social, né, que fornece alimentação, né, uma alimentação boa, né, para Sim, a população, né, em situação de mendicância, de rua, e com alimentos bons, né, bem preparados, que você não precisa ficar com receio, né, com medo de consumir. E essas pessoas mesmo em vulnerabilidade, muitas delas desconhecem isso, a né, não gente vê o sabem. Bom Prato como é super lotado, como as pessoas Exato. estão sempre lá, né? Sim, É uma sim, refeição hoje,
Não dá nem para tirar esse programa de tanto que ele tem adesão, Claro, né? claro, com certeza. O Bom Prato é um dos, né, programas aqui de São São Paulo, né? Paulo? Acho que do estado de São Paulo, tem Sim, também é outras estado. cidades, né? Que você se alimenta bem por R$ 1, né? E tem o café da manhã e tudo mais. Aí eu te pergunto, você imagina, né, o número de pessoas que dependem daquilo, né, para se alimentar e para ter uma condição mínima, né, de saúde, de vida, e quanto mais poderia ter, né? Quantos outros programas mais poderiam surgir, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser muito mais pensado, né? Esses programas, as políticas sociais, elas estão aparecendo, né, cada vez mais, mas a gente sempre entra naquele aspecto que você falou do começo, né? Muda-se um governo, aí tudo passa a ser descontinuado, né? Então tem isso também, né? A gente tem que ter um olhar sempre atento em tudo isso, né? Mas acho que todo mundo, né? Todas as pessoas, às vezes não é assim ajuda financeira, né? Existem outras formas de ajudar com informação, né? Com esclarecimentos, né? Então acho que a gente pode ajudar da melhor forma, né? Todo mundo. Concordo, eu acho que você está aí olhando tudo isso que o Rafael está dizendo sobre a fome, pensando o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que não tem trabalho e sem trabalho ela não tem como levar comida para dentro da casa dela, né? De que forma que você pode contribuir com isso? Olhando essa história da insegurança alimentar na vida das Uhum, pessoas, o desperdício, ele tem um fator muito importante dentro da questão ética e moral de um ser humano. uhum, Porque quando você mostra números tão absurdos de desperdício e essa questão da fome, olhando o Brasil, tão alta ainda, e a gente desperdiçando tanto, de que forma que a gente pode mudar isso? Não é, eu sei que tem programas, que tem várias coisas, mas tem uma questão que é crônica do ser humano, da uhum, importância que ele dá para o outro. uhum. Sim, sim. Eu vou falar de uma coisa, Rômulo, que é assim extremamente importante, não é muito falado, que é uma referência para o brasileiro, para o Brasil, que é uma coisa que se chama Guia Alimentar da População Brasileira, né? Esse guia alimentar pouca gente conhece, até mesmo porque ele não é impresso, né? Você consegue acessar pelo site e tudo mais. Esse guia, ele determina exatamente como deve ser uma alimentação saudável, né? Ele é referência no mundo inteiro, inclusive, né? Lá tem todo um descritivo de como você deve, desde a higienização das mãos, né, de como você deve preparar os alimentos, que partes do alimento comer, né, como você reaproveitar todas as partes do alimento. É um guia assim que você consegue se basear por ele para conseguir minimizar e muito essa questão do desperdício mesmo, que é uma questão cultural também. Então, acho que isso é importante eu falar agora, né? As pessoas que se interessam pelo tema, né, procurem sobre o guia alimentar para a população brasileira, né, na internet. Lá tem um descritivo, assim, passo a passo, né? Tem muita referência, é elaborado por pesquisadores, né, e cientistas brasileiros, né, que são PhDs na área de isso, nutrição, né? PhDs, que são citados, né, no mundo inteiro. E é um norte, assim, muito interessante, né, para você preparar sua refeição em casa. Ele fala muito da questão do desperdício, né? O que é essa questão do desperdício? Eu acho que, assim, para a gente aqui no Brasil é muito da questão cultural, né? Acho que é mais determinante no desperdício em si aqui no Brasil, né? A gente costuma usar metade do alimento e jogar fora outra metade. Sim. Você poderia usar para muitas outras coisas, né? Existem muitas receitas, né? Muitas formas de você reaproveitar aquele alimento, congelar, usar a raiz, o tubérculo, as cascas, usar para fazer outras refeições que são super saudáveis, né? Nutritivas também, naturais também. Então, eu acho que a questão cultural, né? Educacional. Essa educação, esse despertar de consciência, né? É o mais importante, né? A pessoa que tiver acesso a esse guia, né, alimentar, né, para a população brasileira, ela vai entender bem do que eu estou falando. Tem uma coisa interessante, porque a gastronomia no Brasil, ela tem uma força muito grande, os programas gastronômicos são Uhum, sucesso, mas eu não vejo os programas gastronômicos falarem sobre isso, né? Sobre o reaproveitamento de alimentos.
Existem alguns, mas quando olha para essa questão social, é muito pouco. Por quê? Porque essa imagem do social perante um programa de gastronomia, de sucesso, não combina. Não combina. Então, assim, eu não posso ficar trazendo para dentro daquele programa Uhum. a fome, o desperdício, o problema daquela população vulnerável, porque isso pode desprestigiar o meu programa. Sim, sim, Agora, tudo bem, a gente entende que culturalmente existem crenças, nós temos, mas você pode, fora o programa, trabalhar a educação. com certeza. É aquilo que eu falei no começo, né? A palavra fome, né? A palavra social, ela é uma palavra marginal, né? Então, ninguém quer saber, Ninguém quer né? saber. Então, isso já é um motivo para eu deixar de lado, para eu desprezar, né? Todas essas questões, Desprestigia o meu programa, né? desprestigiar, Ai, sim. não, mas eu tô assistindo o programa X do talento do cozinheiro, do chefe Super X. Se eu falar de aspecto social, Uhum, né, vai dar não vai ser legal para o programa. é. Tudo bem, eu entendo que no aspecto de marketing, da estrutura, você tem que Uhum, ter ali, mas eu acho que o programa tem o compromisso de, fora aquilo, de repente, contribuir. Eu acho que você também pode, quando você fala do guia alimentar, uhum, fazer isso através da rede social, né? com Disso que nós certeza, estamos fazendo aqui hoje, né? com certeza. Eu sei que as dicas de reaproveitamento de alimento é uma cultura hoje que cresceu muito do que era antigo. Uhum, Melhorou bastante, mas muito pouco. muito pouco. Se você for comparar, né, assim, a época dos seus avós, né, dos seus antepassados, né, eles usavam muito mais do que Muito a gente mais. usa, né? Se plantava em casa, no quintal de casa, né? A própria E compostagem, por a exemplo, própria compostagem, né? que eu Algo ensinei muita gente a fazer há 25 anos, poucas pessoas ainda usam. poucas pessoas usam, né? Não tem muito mais essas práticas, né? O mundo foi se globalizando e você foi perdendo, né? Isso. Né? E isso até é uma questão que você comentou no começo, né? Do nutricídio e tudo mais. Esse resgate histórico, né, é fundamental, né, para a gente conseguir ter, ter essa consciência alimentar, né, que falta muito hoje em dia, Eu né? vou pegar esse gancho da consciência alimentar. Talvez você que está assistindo aí ache assim, ai, não posso, que terrível isso que nós estamos ouvindo aqui sobre a fome, sobre o alimento, sobre o desperdício, sobre a educação, sobre a falta de cultura. Talvez a gente não vá conseguir fazer muita coisa, porque a gente sabe como a vida é. Mas Uhum. a gente pode sim, através de algum movimento, elevar a educação. Porque eu acho que é o que você falou, a consciência cultural é o nosso único legado possível para mudar a mente daquela pessoa que não entende que um alimento pode ser reaproveitado, que pode, depois de tudo que foi passado por ele, ele ainda serve como adubo. Com certeza. Se você fala para alguém, né, assim, do senso comum, né, eu usei a casca da cenoura para fazer tal coisa, né, usei o talo de tal alimento para fazer tal A coisa, casca da banana para a fazer uma coisa. casca da banana. A pessoa não acredita, né? Fala, Não. como assim você usou a casca? Isso não existe, né? Você tem que comer, entende? E Então, dá trabalho e dá também, né? trabalho também. Essa consciência dos antepassados, né? Tinha muito isso, né? Essa consciência alimentar, né? Vem é uma coisa que foi se perpetuando, mas ela meio que se extinguiu hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa conexão, né? Inclusive, Rômulo, essa questão, né, do mercadológica, né, ela colocou, né, ela fez a gente acreditar em algumas coisas, né, ela teve um papel, assim, disruptivo em relação a essa cultura alimentar dos antepassados, né, conforme foram surgindo os produtos industrializados, as marcas, né, aquilo foi se perdendo, né, o que antes você olhava para um alimento da terra, plantado, né, da natureza e tudo mais, hoje em dia você se refere a um alimento a uma lata, né, fechada, entende? De um doce, né? Se você pensa numa coisa que você gosta de comer, você vai pensar numa marca, você não vai pensar num alimento, você entende? Então tudo isso foi direcionado à venda, né? A Ao comércio. produto, ao comércio, Hum. né? Isso não vai mudar, né? Essa é uma É isso. realidade, não vai Sim, mudar. sim, sim. Talvez o que a gente pode fazer é isso que está acontecendo aqui agora, Uhum. das pessoas terem consciência de que é muito mais do que uma Muito embalagem, mais. é muito mais Sim, do que sim. uma marca. E assim,
Como a gente sabe que a mudança é Uhum, uma mudança lenta, uhum, cabe a nós ajudar as pessoas. Eu fiz uma colinha de algumas coisas que eu tinha dúvida. certo. O que é nutricídio e por que esse termo está tão importante quando falamos da questão da saúde pública? O nutricídio, ele é um termo, né, que foi idealizado por um escritor africano, né, que ele determinou, né, que o sídio, né, é como o homicídio, né? Tá, Esse sufixo sídio vem de morte, de final, sim, né? Então é como se você negligenciasse, né, algumas questões alimentares, ok. né? Como se você tivesse Um uma enfrentamento? disruptura Uma mesmo. disruptura, né? Exatamente, né? De alimentos ricos que De pudessem alimentos ricos, por exemplo, te proteger, se você for, por exemplo, pensar na África, né, que é um continente super rico em termos de alimentos e nutrientes, de né? agricultura. De agricultura também. Então, os africanos que vieram para o Brasil, né, eles tiveram um descolamento daquela cultura deles, certo? A, a, o comércio em si, os produtos, né, ultraprocessados em si, eles instauraram uma morte em cima daquilo que se preservava e se continuava antes, né? Isso mais ou menos é um nutricídio. É fácil. Quando a gente vê a obesidade americana Uhum, nas grandes, né, nas jornais, na TV, o quanto a obesidade aumentou, nós uhum. podemos dizer também que por ali tem um nutricídio em função daquele cara, da forma como ele está fazendo a gestão alimentar. É Com possível dizer certeza. isso? Sim, sim, também, também. O nutricídio é um homicídio, digamos assim, do alimento, Do né? Do alimento, alimento natural, das sementes da crioulas, né? Das negligência. raízes, exatamente, daquele alimento bom que vem da terra. Você entende? É Excelente. essa disruptura, né? Esse descolamento cultural. Quando você fala de decolonizar os alimentos, o que isso significa na prática e o que pode ser colocado todos os dias, pode ser Uhum. feito todos os dias? O decolonizar, é só a gente pensar no colonizar, né? Quando a gente pensa em colonização, né? Colonização brasileira, né? Fomos colonizados por portugueses, né? Por europeus, né? Então, se a gente fala em decolonizar, é o processo contrário da contramão, Ok. né? Então, tudo que a indústria, né? Tudo que a Europa, o eurocentrismo trouxe, né? Para os nossos sistemas alimentares brasileiros, né? E Uhum. mundiais, né? Eles colonizaram, eles ditaram como a gente deveria comer, Ok. né? Grandes marcas, produtos enlatados, ultraprocessados, né, de pouco valor, né, nutricional. Isso é uma colonização alimentar, digamos assim, né? Agora, Entendo. decolonização, eu vou no processo contrário. Eu vou me desprendendo disso aí e vou Dessa cultura, resgatando isso, exatamente, dessa cultura, né, que é mercadológica em si, uma cultura americanizada, por exemplo, né? americanizada, assim, Do eurocêntrica. sanduíche, né? Do lanche, né? Do Exato, hot dog, né? Porque você vai lá e exato. o lanche é uma coisa que institucionalizou no Brasil e veio de Uhum, fora, né? Determinados uhum, alimentos que você come e, né, e não tem nutrientes nenhum, mas uhum. é, foi uma influência, né, Sim, provocada por aquela região. sim, com certeza. Então, se a gente pensar, né, nessa palavra decolonizar, é você fazer o processo contrário, né? É você tentar se desprender de tudo isso e ir resgatando, né, aquilo que é da terra, aquilo que é natural, aquilo que é bom, né, aquilo que enfim, mas tem aquilo que você falou no começo, né, a alimentação, né, saudável, né, que vem da terra, natural, orgânica, é super importante, a gente sabe disso, né. Isso deve ser a base da nossa alimentação, né, como determina o Conselho Federal de Nutrição, né, a gente deve se alimentar, a nossa base tem que ser isso, né, o que a gente mais consome tem que ser isso, né. Claro que, assim, a gente não vai também ter um olhar, Rômulo, muito radical, né, Não em pode algumas ser, coisas, né? não tem como, né. Eh, Tem coisas que nos dá prazer, né? Tem alimentos que proporcionam prazer para as pessoas, Claro, né? São claro. questões sociais, de cultura, que você se junta com os amigos para comer determinada coisa, né? Então, a gente não quer perder isso também, Eu né? acho que tem que Então, ter um equilíbrio, tem que né? ter um equilíbrio, com certeza. Nós estamos falando do que é bom. Não estou dizendo para você que você não pode, de repente, ir fazer aquilo que você está acostumado, que te dá prazer. Uhum, Você come seu chocolate
E o seu Claro, chocolate é uma delícia, você gosta de com chocolate. certeza, com Agora, certeza. Deve-se comer sim. Eu acho que balanceia, né? Assim, balanceia, é moderação, tudo é moderação, né? Então aqui não é, a gente não está passando um recado, não, não coma mais isso, né? Não sim, é, não é isso. não é isso. E eu vou dizer, estou sempre tirando por mim. Pelo fato de eu ser sozinho, consultor e Uhum, palestrante, eu não tenho tempo. exato. Eu descobri, depois, com a falta de dinheiro, Hum, que eu pagava, né? Eu comprava ali o alimento. uhum, Sempre comprando o meu almoço, minha janta. certo. E aí eu olhava a minha planilha e a Uhum, hora que você fica sem dinheiro, você fala, você tem que fazer. Né? O fazer vai economizar, né? Você gastou R$ 2.000 com comida, uhum, vamos fazer um exercício de como seria se você fizesse essa comida? E há exatamente. alguns anos eu mudei essa minha mentalidade e comecei a Uhum, fazer, mesmo sem ter nenhuma habilidade, uhum, porque eu não tenho, e talvez isso impeça as pessoas, às vezes, de se uhum. alimentar, porque ela não tem habilidade, ela desiste. É, E eu exatamente. não desisti. Eu até tiro Uhum, foto, mando para os meus amigos, olha, uhum, hoje consegui fazer isso. uhum, Só que mudou, eu economizei. Então, para quem está vendo essa história, às vezes nós temos preguiça de ir numa feira e de fazer um alimento saudável, e aí a gente justifica, ah, não, é mais prático aquele, vou comprar um salgado ali, uma coxinha e o risoles, e tá bom. Não! Se você se organizar, você tem tempo de ir lá e de comprar um legume, de comprar uma fruta e fazer e uhum. você vai ter uma alimentação mais rica. Com certeza. E além disso, Rômulo, são momentos que promovem, né, uma socialização com os amigos, prazer, só o ato, né, assim, de você fazer um pré-preparo de uma comida, tá ali todo mundo junto, né? Você corta os legumes, tá ali batendo um papo, toma alguma coisa, né? Aí você vai lá, coloca para assar no forno, fica todo mundo na Tem expectativa um como vai ritual. ficar, tem um ritual, exatamente. Tudo isso é o prazer, né, em É. si. Mas quando a gente fala de ritual, a gente tem que mostrar a você, que é mais simples, mais humilde, esse ritual não é só da classe médica de quem é rico, média de quem é rico. O ritual você pode promover mesmo dentro da sua comunidade, você pode chamar os amigos para comer, porque isso vai fazer bem para você. Porque quando a gente fala de ritual, a gente Uhum. olha isso só no programa de TV, né? A gente associa, né, É, aquela imagem. ah, nossa, com todo mundo tomando um vinhozinho enquanto está Sim, fritando a carne, então. sim. Mas você pode tomar sua cervejinha, sua água, ali Uhum. dentro da sua realidade social Claro, e claro. estabelecer esse vínculo social que vai ajudar você a criar a cultura do bom Uhum. alimento, né? Com certeza. Pessoas que têm a oportunidade de plantar em casa, né? Mais ainda, né? Mais ainda, né? Mais As ainda. hortas dentro de casa, que eu sou da geração X, né, dos anos Uhum. 60. A horta era uma coisa muito comum. Uhum. Nós tínhamos tudo que tinha na cozinha vinha do quintal. Então, Sim, assim, sim, isso é fato, né? sim. A gente foi perdendo isso por causa da industrialização, Uhum. mas eu acho que o nosso papel aqui é resgatar isso. Diz para mim o seguinte: quais são os principais desafios alimentares enfrentados pela população LGBTQIAPN+. Só para entender, qual é a gente falou um pouco sobre isso, mas quais são os maiores desafios hoje deles? Eu acho que o trabalho, em primeiro lugar, é de onde se provém o sustento, né? Então, se a pessoa tem dificuldades na inserção no mercado, né, não só de toda a população vulnerável, né, Uhum. ela vai ter muita dificuldade em se alimentar, em pagar o aluguel, em ter condições básicas e mínimas de vida, né, dignas. E também a questão, acredito, como todos os outros, vale para todo o resto da população, né, que são é só você olhar para a questão mesmo da alimentação rápida, né, do fast food, e o tempo inteiro, ah, não, hoje eu não tive tempo, vou comer isso, amanhã a mesma coisa, né? Então acho que isso é um desafio para todo mundo. Existe relação, então, entre o preconceito, a desigualdade social e a forma como as pessoas se alimentam. Com certeza. Existe. Para você ter uma ideia, Romulo, eu vou te falar uma outra coisa que você não vai nem acreditar. É, tem uns alimentos, a mandioca e algumas raízes e tubérculos, a ciência moderna se recusava há 50 anos atrás, 100 anos atrás, não sei exatamente, a estudar esse alimento, porque esses alimentos eram servidos como comidas de É escravos. verdade, eu já ouvi Você falar sobre acredita? isso. Então eles não se recusavam, falavam, não, isso aqui não é digno de eu estudar. Você entende? Eu vi uma matéria sobre sementes crioulos também, que eu Uhum, nunca imaginei
que era um alimento que também deixava as pessoas vão deixando de estudar, né? Sim, essas sementes elas são as sementes naturais, né, que não têm processos industriais, né, do milho, todas as sementes que você não tem processos, não são transgênicas, não tem agrotóxicos, tudo isso são sementes crioulas, que são aquelas originais, digamos assim, que vêm de fábrica, né, que você planta para colher um alimento natural, né? Eu posso dizer que você promove um atendimento nutricional inclusivo e seguro? É esse o teu papel? Sim, eu acredito que sim. Acho tão legal, né? Uhum. Um atendimento nutricional que possa ser inclusivo e seguro. Sim, com certeza. Políticas públicas de alimentação no Brasil estão preparadas para atender as populações, alimentar de comunidades tradicionais? Isso você acha que não estamos, né? Políticas públicas não estamos preparados para isso. As políticas públicas, olha, Algumas, né? Não existem posso... políticas direcionadas a esses grupos, Tá ok. né? Então, tem muito que se caminhar ainda, Tá né? certo. Se você for ver mesmo da Das população marginalizadas. LGBTQ, né? A gente tem um caderno de alimentação só para LGBTQs que fazem inclusive terapia hormonal e tudo mais, né? Exatamente. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Ok. Eu acho que pode se caminhar muito mais ainda. Exatamente. É valorizar essas políticas, quem está nos ouvindo, não deixar que esses políticos estejam envolvidos nesses projetos, incentivar isso e não desprestigiar nenhum tipo de população. Exatamente. Isso é tudo. O que ainda precisa mudar para isso? O que você acha? Tá ligado ao olhar das pessoas para o ser humano? Você acha que o nosso olhar para o ser humano ainda é muito preconceituoso, é muito individualista, egoísta? Você acha que isso tem que ser mudado? Uhum. Eu acho que olhar para o olhar de um ser humano para o outro, ele tem um viés muito do capitalismo, digamos assim, sabe? Assim, do gerar alguma coisa que vá de encontro com o que eu penso, com o que eu precise, né? Então, eu acho que humanizar os olhares, né, das pessoas em geral é fundamental, né, para que você possa abrir a sua mente, né, possa assim construir pontes de diálogo e empatia com as pessoas, com grupos. Eu acho que são vivências, né, são vivências do dia a dia, essa questão da empatia mesmo. De Eu ser acredito verdadeira, né? de ser De verdadeiro. olhar o ser humano como você se olha, né? Claro, com certeza, são camadas, né? Camadas, né? E acho que a gente está falando da fome, do alimento, mas é a questão humana, né? Uhum. Resgatar essa cultura, essa promoção de saúde, é quase um ato de resistência, né? Hoje em dia, falar sobre isso, Sim. resgatar essa valorização alimentar da comunidade, não só das tradicionais, mas de todas as populações, é Uhum. quase um ato de resistência hoje. É um ato de resistência que tem um grande vilão que é o tempo, E promoção de né? saúde E também. promoção de saúde, que anda junto com tudo, Porque né? quando você começou, você falou da fome biológica, né? Sim, sim, Né? sim. Passa um ano comendo só um ultraprocessado para Uhum. você ver o resultado. Ontem, Hum. uma loja, em não sei que lugar do Brasil, vendeu um macarrão instantâneo a Uhum. 1 centavo. 1 centavo. Exatamente. R$ 1, 1 centavo, não me lembro. Hum. Quase que destruíram a loja, né? A loja quase foi destruída. Para você Uhum. ver, a nossa insegurança alimentar é tão alta Tão alto. hoje em dia, né? E essa Sim. questão pós-pandemia que todo mundo acha que tá tudo bom. Não tá bom. Uhum. Não tá bem ruim, inclusive. Uhum. As pessoas estão muito endividadas para poder terem passado por aquela tempestade. Uhum. E agora não conseguem dividir, pagar a dívida e pôr comida em casa. Uhum. A gente tem marcas ainda da pandemia, né, que ela nos deixou um legado ruim, né, que eu acho que vai levar um tempo ainda para a gente conseguir, né, Mudar isso, né? mudar isso, com certeza. Olha, eu estou tão feliz que você veio aqui, ó. Olha quanto, ó, parece que não, mas ó, Já foi maravilhoso. passou muito rápido, E né? eu tenho 2 perguntinhas aí para gente. Eu nem Uhum. fiz uma pergunta que eu gosto de fazer para todo convidado, mas eu Uhum. vou fazer depois. Mas sim, se você pudesse mudar uma coisa urgente na forma como a sociedade enxerga a alimentação, o que seria e por quê? Uma coisa urgente. Isso.
Acho que tem tantas coisas. Tem milhares. É uma pergunta difícil, mas eu acho assim. Mas algo que você, por exemplo, hoje, eminente, o que você acha que a gente poderia mudar na sociedade que enxerga a questão da alimentação? Olha, eu acho que a gente poderia olhar mais para. Isso é uma coisa até que a gente aprende, né, nos cursos de nutrição, e assim, eu acho que é bem o que eu penso também, né? Olhar como os seus avós comiam, sabe? Como era Seus antepassados. os né? antepassados, aquele costume, né, na fazedura do alimento, né? Tentar conversar com seus pais, com seus avós, perguntar algumas coisas. Ah, como você fazia? Como que preparava antigamente? Como é que era? Né? Eu acho que todo esse resgate que a gente já falou era uma coisa que eu acho que todo mundo deveria exercitar, né? Eu concordo com você e eu espero que a gente consiga fazer outros movimentos para a gente poder fazer um programa de educação alimentar. Estou muito comovido com tudo isso, sabe? Desde quando você entrou em contato comigo, esse tema é um tema que a gente poderia estender ele. Né? Essa história da gente promover uma educação alimentar para essas pessoas, para que elas possam saber o que é um alimento nutriente, como ela pode balancear esse alimento, de que forma que ela pode evitar um desperdício. Claro, tudo isso está dentro de um letramento, Rafael. Não, com né? certeza, é uma coisa... Eu que, por exemplo, demorei para Sim. fazer a minha própria comida, porque na minha velocidade de trabalho e sozinho, você vai comprando fora. Mas você, quando administra e percebe que não tem dinheiro para comprar fora, você se vira. E aí, se virar, é aquela história. Hoje eu vou na feira, porque se eu não for na feira, eu vou comer algo que não vai me fazer bem. Porque assim, se eu dependo do meu trabalho para sobreviver, eu dependo do que eu como para trabalhar. Com certeza, para estar de pé, né? Para poder trabalhar. Então, assim, se não tem, então não dá para passar o tempo todo indo comer uma coxinha, o tempo todo dia, senão eu não vou ter a estrutura daqui a pouco para poder trabalhar e gerar algo que eu estou buscando na minha vida. Com certeza. E a questão do radicalismo também, né? Não ser radical. Não ser radical, né? Acho que tem espaço para tudo. Para tudo. Né, Rômulo? A gente consegue ter uma alimentação bacana, saudável e não abrir mão do que a gente gosta. Substituir por alguma outra coisa que não faça tão mal e que nos proporcione um prazer do mesmo jeito. Né? Então tem várias formas de se fazer, de se sentir, né, saciado, né, satisfeito com a alimentação. Eu acho que tudo isso a gente pode conversar muitas vezes ainda, né? Excelente. Você que está acompanhando, então, esse papo sobre nutrição, sobre alimento, sobre fome, sobre educação alimentar, sobre desperdício com o nutricionista Rafael Cunha, eu vou abrir aqui algumas perguntas para você interagir com a gente. O que você gostaria de saber sobre fome, sobre desperdício, sobre nutrição, para que o Rafael possa responder para a gente? Acho que a gente tem que começar a ter uma relação com quem está assistindo a gente, sim, né? Sim. Para ajudar essas pessoas a entenderem essa vulnerabilidade e todos os caminhos, sem nenhuma radicalidade, da gente ensinar você a se alimentar adequadamente. Posso fazer isso? Posso abrir essas perguntas? Pode abrir essas perguntas, a gente está aí pronto para responder. Exatamente. E aí nós vamos dar sequência nessa... Nós vamos pedir, inclusive, para essas pessoas, para a nossa audiência, dicas, sugestões. Você pode mandar dúvida, mas sugestões também. Sim. Programas que acontecem de educação alimentar, para a gente poder fazer isso reverberar para todo mundo, ok? Nessa câmera aqui, Rafael, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando nesse nosso primeiro episódio sobre nutrição, que a gente vai além disso. Aproveite e eu já estou muito honrado de você estar aqui. Certo. A mensagem que eu quero deixar é para que as pessoas consigam cada vez mais, né, ter um olhar para o próximo, né, ter um olhar de mais empatia, né, de menos julgamento também, né, entender que a alimentação e nutrição ela vai muito além, né, daquilo que a gente conhece, né, pelas mídias sociais, enfim, e que a nutrição é um caminho infinito, né, que a gente consegue chegar por muitos lados, né, consegue aprender muita coisa, né, para se favorecer o nosso dia a dia, e o quanto a alimentação e nutrição ela é importante, né, para que a gente consiga ter uma vida minimamente equilibrada, digna,
sustentável também. E eu acho que é mais ou menos isso. Bom, te agradeço imensamente. Obrigado, Romulo. Foi um prazer aqui. estar aqui com você. Estou muito feliz da gente poder ter, de uma certa forma, sem nenhuma pretensão, a gente também bater um papo muito legal para quem está ali. E eu vou fechar esse episódio dizendo: quem não trabalha tem dificuldades para comer. Então, se a gente gera trabalho para o outro, a gente tem possibilidade de fazer com que esse outro se alimente. Então, pense nisso, vamos ajudar, vamos educar as pessoas a entenderem o valor do trabalho e do alimento para a gente poder ajudar as pessoas e a gente acabar, de alguma forma, com a fome nesse mundo. Muito obrigado por estar aí e por participar desse podcast.